E aí, pessoal, voltamos então aqui agora para resolvermos os exercícios 2 e 3 do método cascata. Lembra, nós já resolvemos o exercício número 1, ok? Na aula passada, onde nós aprendemos o método. Então aqui nós já vamos começar com a estrutura, já temos os 3 atuadores, A, B e C desenhados, com as suas respectivas válvulas de comando. Não coloquei aqui nenhum elemento de controle de velocidade, porque a ideia é simplificar para você entender o método cascata. Perceba o seguinte, nós já fizemos a divisão na aula passada, lembrando então que método cascata, regra básica, o mesmo atuador não pode avançar e retornar na mesma linha, ok? Então nós fizemos aqui a divisão na segunda sequência aqui nossa. A avança, B avança. Opa, como A ia retornar, dividimos, vai ficar no primeiro grupo, A avança e B avança. Depois do segundo grupo, A retorna e C avança. Opa, como C já ia retornar, barrinha, mudamos de grupo novamente. Viemos para o terceiro grupo, C retorna e B retorna, ok? E quando o B retornar, vai bater no B0, ou seja, finalizou a nossa sequência. Então nós vamos montar agora esse segundo exemplo, beleza? Ora, eu tenho A, B e C, tenho 3 atuadores. Se eu tenho 3 atuadores, então está aqui, atuador A, atuador B e atuador C, com seus respectivos finais de curso. Nós chamamos de A0 e A1, B0 e B1, C0 e C1. Beleza? Lembrando, ar comprimido alimentando, esse ar comprimido aqui é quem vai fazer a força, né, o esforço de fato para o atuador, quem vai realizar o trabalho. E agora nós vamos montar a estrutura para comandar isso daqui. Essa estrutura será pelo método cascata. Então, nós temos 1, 2, 3 linhas. Então vamos desenhar aqui as nossas 3 linhas de comando. Linha 1, linha 2 e linha 3, ok? Então 1, 2, 3 linhas. Agora, como eu disse para vocês, quando eu tenho então mais, né, de 2 linhas, como é que eu vou fazer esse cálculo agora de quantidade de válvulas memória? Na verdade, sempre vai ser assim. Número de linhas, menos 1, eu tenho número de válvulas memória. Então, se eu tenho 3 linhas, eu terei 3 linhas menos 1, 2 válvulas memória. Vamos desenhar então agora as nossas 2 válvulas memória. Lembrando que elas podem ser válvulas 4 duas vias ou 5 duas vias. Eu tenho o hábito de usar mais válvulas 5 duas vias. Normalmente a gente usa com mais frequência também nas montagens práticas, tá? Então tem essa válvula 5 duas vias, tem que ser a válvula pilotada. Vamos lá. As válvulas 5 duas vias, né? Então elas têm 5 vias, como o próprio nome já diz. Lembrando que essa aqui é as vias 5 e 3 são vias de escape. A via 1 é a via de alimentação. As vias 4 e 2 são vias de serviço. Ok? Então, como é que você vai montar a estrutura do sistema cascata agora, né, com mais de uma válvula memória? No exercício anterior, quando nós tínhamos apenas 2 linhas, nós fizemos o seguinte, ó, conectamos a via 2 na segunda linha e a via 4 na primeira linha. Vamos manter o mesmo padrão, tá ok? Então, ó, 4 vai alimentar a primeira linha, a via 2 vai alimentar a segunda linha. Perceba então, quando eu faço essa válvula vir para o lado direito, eu estou alimentando a segunda linha. Quando eu faço essa válvula vir para o lado esquerdo, eu estou alimentando a primeira linha, tá? E agora, essa válvula de baixo, ela terá a responsabilidade de alimentar a válvula de cima e alimentar a terceira linha. Então, gente, essa ligação aqui, ela sempre vai se repetindo. Se eu tivesse 4, 5, 6 linhas, vai se repetir o mesmo padrão que nós vamos fazer agora, ó. Essa válvula de baixo, a via 4, ela vai alimentar a via 1 aqui de cima. E essa via 2, ó, vai vir para o lado, e alimentar a terceira linha. Tá ok? Então é sempre assim. Se tivesse uma quarta linha, eu teria uma terceira válvula memória. E o que eu ia fazer com essa válvula memória? A via 4 iria alimentar essa válvula de cima e a via 2 iria para o lado e alimentaria a quarta linha. A gente vai seguindo o mesmo padrão. Beleza? Então agora, o que eu vou fazer aqui? Essas vias aqui, ó, escape, e a via 1 é a via que vai receber ar. Esse ar comprimido aqui
perceba, ele é o ar que vai alimentar as vias, as linhas, né? 3, 2 e 1. E ele é o ar que vai gerir toda essa lógica de comando, porque os nossos roletes, eles todos estão alimentados pelas linhas de comando, tá ok? Então é dessa fonte, basicamente no sistema em cascata, o que eu conecto na fonte de ar comprimido? A alimentação das válvulas memória e a alimentação das válvulas de controle, né, para os atuadores, de comando para os atuadores. Tá ok? Então tem bem menos ligações na fonte, né, de ar comprimido. E um outro detalhe também é o seguinte: normalmente, método cascata, nós não excedemos as 10 linhas, porque esse ar precisa vir passando por dentro de cada válvula dessa, alimentando cada linha. Isso faz com que haja uma perda de carga, então isso possa, né, vir a comprometer o funcionamento mesmo do sistema. Então não é comum nós termos sistemas em cascata com mais de 10 linhas, beleza? Fica tranquilo também que na prova não cobra tão grandes assim. A ideia é, se você monta um sistema com 2, 3 linhas, você é capaz de montar um sistema com 10 linhas também. Bem, entendido agora essa estrutura, veja, nós partimos da sequência algébrica, dividimos a sequência algébrica, o mesmo atuador não avançou nem retornou na mesma linha, ok? Então perceba, ó, toda vez que o mesmo atuador, né, o A voltou, a gente dividiu para outra linha, o C voltou, dividiu para outra linha, e assim seguimos. Achamos 3 linhas. Quantidade de válvulas memória, 2 válvulas memória, colocamos aqui. Atuadores, são 3 atuadores, estão aqui, A, B e C. Válvulas de comando de cada atuador, beleza, colocamos aqui. E ainda fizemos agora a ligação das válvulas memória, né? Então a primeira válvula alimentou as linhas 1 e 2, a segunda válvula vai alimentar a válvula de cima e a terceira linha, ok? Então agora vamos fazer as ligações dentro de cada grupo. Primeiro grupo, A avança e B avança. Então a gente vai vir aqui, ó, ligar, beleza? A avança e B avança. Ótimo. Primeira linha, A avança e B avança. Só que não é simultâneo. Então o que a gente precisa fazer? Vir aqui, ó, antes de avançar o B, eu preciso garantir que o A tenha terminado de avançar. Como eu garanto que o A terminou de avançar? Coloco o rolete do final de curso dele, então que é o A1. Então vou colocar aqui o rolete A1. Quando A1 liberar a passagem de ar, o B vai avançar. B avança, ok, vai bater em B1. O B1 agora tem a responsabilidade de mudar para a segunda linha. Então nós vamos fazer o seguinte, ó. Como é que eu mudo para a segunda linha? Né, eu teria que vir e pilotar aqui, ó, nessa via 12 da primeira válvula memória. Então vou puxar o ar daqui, vou colocar aqui, ó, é o rolete B1, e o ar nesse momento estará na linha 1 também. Então, na linha 1, qual o trabalho que será feito? Avanço do atuador A, depois avanço do atuador B. Quando o atuador B terminar de avançar, a linha 1 terminou o seu trabalho, vai alimentar o rolete para poder mudar para a segunda linha. Então alimentou o rolete B1 e mudou para a segunda linha. Mudou para a segunda linha, o que acontece nela? A retorna e C avança. Então, ó, primeiro A retorna, vem direto, ó. A retorna. Quando A retorna, vai bater em A0. Bateu em A0, C avança. Então, ó, C avança aqui. Vou colocar aqui, ó, A0. Então, C avança. C+. Quando C avançar, vai bater em C1. Certo? C avança, vai bater em C1. Então, a gente vai para a terceira linha. Para eu mudar para a terceira linha, veja, eu tenho que pilotar aqui embaixo agora. Ó. Eu vou mudar a segunda válvula memória, pilotando aqui do lado direito. Então, vou puxar o ar, está na segunda linha nesse momento. Desço com o ar da segunda linha. Venho aqui, ó. Quem é o elemento que está acontecendo? Que vai fazer mudar de linha, ó. É depois do avanço do C. Então, é o elemento C1, né? O rolete C1. C1 vem aqui e alimenta essa segunda válvula memória. Ao alimentar a segunda válvula memória, ele faz com que o ar venha para a terceira linha. Veio para a terceira linha, o que vai acontecer nela? O C retorna, logo de cara. Então, vou ligar aqui, ó, o C retornando. Vou tirar essa linha 3 aqui. Então, aqui faz o retorno do C, beleza? C retornando, vai chegar em C0. Quando chegar em C0, tem que fazer o retorno do B. Então, quando chegar em C0, tem que fazer o retorno do B. O retorno do B é por aqui, depois que C0 for acionado.
Só puxar para o ladinho para você poder distinguir as linhas, tá? Aqui, ó. Então chegou em C0, o B retorna. Quando o B retornar, vai bater em B0. Ao bater em B0, o que nós vamos fazer? Quando bate no B0, a gente vai recomeçar o ciclo, né? Permitir um recomeço. Então o ar nesse momento vai estar na terceira linha. Ó, fica esperto com isso. O último elemento, B0. Então ele vai informar para mim, quando o ar passar por ele vai informar para mim assim, olha, terminei o ciclo. Beleza. Vou passar pelo botão de partida. A gente já falou, se o botão for com trava, geralmente é ciclo contínuo. Se o botão for simples, ciclo único. Se eu precisar dos dois, né, coloco em paralelo. Botão de partida, venho aqui, ó, e faço essa válvula vir para essa posição. Por quê? Eu jogo o ar para cima de novo. E essa pilotagem é sempre assim, gente. Vou na última válvula e piloto ela aqui. As válvulas que ficarem para cima, as outras válvulas memória, eu simplesmente vou ligá-las aqui na última linha. Ah, se eu tivesse 3 válvulas memória, o ar viria na terceira válvula e as 2 válvulas de cima seriam ligadas aqui na última linha. Beleza? Então resolvemos aqui, né, o segundo exercício. A mais, B mais, se você quiser acompanhar comigo então agora, ó, vamos lá. Quando eu apertar o botão de partida, ele vai jogar essa válvula para a esquerda. Essa linha estaria pressurizada, então o ar também já viria para a esquerda. Então, quando eu acionar o botão de partida, o ar vem para cá, esquerda, esquerda, subiu via 4, pressurizou a primeira linha, A avança, bate no rolete A1. Bateu no rolete A1, o B avança, bate em B1. Quando bater em B1, o que acontece? Piloto a válvula memória, jogo para a segunda linha. Na segunda linha, primeira coisa a acontecer, o A retorna e bate em A0. Quando bater em A0, faz o C avançar. O C avança, bate em C1. Quando bater em C1, faz o que? Joga para outra válvula memória, né? Para pressurizar a terceira linha. Pressurizou a terceira linha, primeira coisa que acontece, ó, que o C retorna, bate em C0. Quando o C retornar e bater em C0, ó, veja, acontece o retorno do B. B menos e C menos, né? E aqui também um A menos. Então acontece o retorno do B. Bateu em B0. Quando bater em B0, acionar o rolete B0, o botão de partida disponibiliza um novo recomeço. Ok? Então esse aqui é, né, a resolução, essa é a resolução do segundo exercício. Vamos fazer então agora o nosso terceiro. Né? Vamos aproveitar essa mesma estrutura. Então agora, para fazer o seguinte, nós poderíamos fazê-lo com 4 linhas, como nós vimos aqui, onde nós teremos apenas o C- na quarta linha. Aí nós teremos 3 válvulas memória. Entretanto, nós podemos fazer essa supressão. O que é isso? Tirar a quarta linha e fazer com que esse movimento aconteça na primeira linha, como está indicado aqui. Então nós vamos resolver esse circuito aqui agora. Vou tirar aqui os elementos, as ligações, vamos aproveitar a estrutura. É quase mais fácil. Eu acho que vai ser mais fácil fazer isso aqui. O que esse caso tem de diferente? A diferença é que o último movimento vai ter que acontecer na primeira linha. Né? Então é importante nós compreendermos como isso é feito. Tá? Então vamos lá, nós teremos 3 linhas. Linha 1, linha 2 e linha 3. Então vamos comigo. A avança na primeira linha. Então nós vamos aqui, ó. A já avançou na primeira linha. Quando o A avançar, nós já temos que pular para a segunda linha. Mas quem é que vai fazer a mudança de linha, né? Agora vai ser o A1, porque o A avançou, vai bater no rolete A1. Quando bate no rolete A1, já tem que mudar para a segunda linha. Mudar para a segunda linha, né? Lembrando, é a pilotagem aqui desse lado. Só refazendo as ligações aqui, ó. Então esse 4 na primeira linha, o 2 na segunda linha, válvula memória, ó. Permanece a mesma estrutura, beleza?
Então a gente vai vir aqui, ó. Quem vai pilotar aqui pra gente? A1. Com o ar vindo na primeira linha. Ah, mas então a primeira linha será só para o avanço do delta do ar? Isso mesmo, tá? Então avança, bateu em A1, mudei de linha, vim para a segunda linha. Segunda linha, o ar retorna e o B avança. Só que antes do B avançar, quando o ar retornou, vai ter que ter o rolete A0 aqui. Então, A retorna, bate em A0. Bateu em A0, o atuador B avança. O atuador B avança, já vai pular para a terceira linha. Como é que eu pulo para a terceira linha, então? Para pular para a terceira linha, eu tenho que pilotar a segunda válvula na memória. Quem vai fazer isso? O avanço do B. Então, o rolete B1. Então, vamos colocar aqui, ó, o B1. B1, recebendo ar da segunda linha, né, que é quem está acontecendo o movimento nesse momento. Recebe ar da segunda linha. Pilota. Mudamos para a terceira. Na terceira linha, o que eu tenho que fazer? B retornar e C avançar. Na terceira linha. B retorna primeiro, vai fazer B-, vai bater em B0. Quando B bater em B0, vai fazer o C avançar. Então, quando bater em B0, vai fazer o C avançar. Opa, o C avançar, perdão, do lado de cá. Bater em B0. Então, bateu em B0, B retorna, bate em B0. Bateu em B0, o C avança. Quando o C avançar, vai bater no rolete C1. Então a gente vai voltar para a primeira linha. Como é que a gente vai fazer isso? Quando avançar e bater no C1, para nós voltarmos para a primeira linha, o que nós temos que fazer? Nós temos que pilotar isso aqui, ó, para o ar voltar, né, a subir. Então, lembra comigo, B0, quando acionado, vai permitir o ar acionar o atuador C, né, o avanço do C, e o C vai bater lá no C1. Quando bater no rolete C1, então nós vamos trazer ele para cá, ó. C1 vai estar aqui. Vai receber ar da terceira linha, que é onde tem ar nesse momento. E esse ar irá comandar o retorno. Ah, e isso aqui, esse aqui também vai ficar como a gente falou nas linhas passadas, ok? Ah, poderia ser ligação aqui? Até poderia ser, tá? Não teria problema não. Tá? No meu ver, nesse momento, a gente não teria dificuldade. O ar estaria na terceira linha. Tá? Nós já poderíamos antecipar essa mudança. Então, essa válvula já vem, é resetada, a gente chama de reset aqui dessa válvula, e esse C1 pilotando aqui do lado esquerdo da válvula, fazendo o ar voltar para a primeira linha, beleza. Então, quando esse rolete for acionado, C1 for avançado, ou seja, terminar o terceiro passo, o movimento da terceira linha, então o ar vai voltar para a primeira, e ao voltar para a primeira linha, o que ele faria, né? Olha aqui, nessa situação ele faria logo o avanço do ar, mas eu não quero o avanço do ar, eu quero o retorno do C. Então nós vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos ligar aqui o retorno do C na primeira linha. Ué, mas vai acontecer junto, né? Avançar e se retornar? Não. Então nós vamos agora mudar o botão de partida, ao invés de ficar aqui embaixo, ele vai subir, ele vai ficar aqui, ó. Por quê? Primeiro C vai retornar, então C retorna. Quando C retornar, o botão de partida então vai ficar aguardando uma ordem para recomeçar o meu circuito. Então aqui, ó, eu colocarei um elemento de fim de curso, então C retornar é bater em C0. Vou colocar C0 e o meu botão de partida em série. C0 e botão de partida, vou fazer maior aqui para você ver claramente aí no vídeo. C0 e botão de partida em série. Quando o C0 for acionado e o botão de partida permitir, eu recomeço o ciclo. Então eu só tirei essa estrutura de último sinal
e botão de partida daqui de baixo e coloquei aqui. Toda vez que nós suprimirmos uma linha, como nós fizemos aqui, deixamos de fazer em 4 linhas para fazer em 3, né? Esse último movimento, ele sobe para a primeira linha, tá? Então, o que está acontecendo aqui, ó, vai acontecer na primeira linha. Mas para isso acontecer, o botão de partida vem junto para cá. Beleza? É assim que se faz. Agora acompanha aí no Fluid Sim e simula comigo. Um abraço. Tchau, tchau.